nós vamos falar sobre um problema que tem crescido no Brasil, a obesidade. Pelo menos 50% dos brasileiros estão acima do peso e aqui no estado os gaúchos superam a média nacional. E é o quadro de saúde que começa agora. Vamos para a vinheta. Não veio vinheta hoje. Bom, está né? aqui com a gente hoje a médica endocrinologista e professora da UBRA, Milene Melek, e também a youtuber Ana de Césaro, que está lançando um livro também. Boa noite, sejam bem-vindas ao Conexão RS, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Nós já começamos numa versão diet, né? Retirando a vinheta, né? Fazendo uma versão mais enxuta para ganhar tempo, né? Essa é a minha explicação, você de casa comprou, né? Mas, enfim. Gente, quando a gente pensa em obesidade, logo vem a palavra dieta na cabeça. A Ana tem... a gente vai falar sobre o livro que a Ana está lançando, que não fala só sobre isso, mas a Ana teve uma experiência muito bacana, que não está contada aqui só no livro, também nas redes sociais, né? Sobre... como vencer, né, a obesidade? A gente pensa em dieta. A Ana foi mais longe nesse processo. A dieta serve só para quem tem sobrepeso, para separar bem o que é sobrepeso e obesidade. No caso da obesidade, a gente já pensa em intervenção cirúrgica? Na verdade, antes da gente falar em tratamento, assim, é importante a gente entender a diferença entre sobrepeso e obesidade. Para a gente classificar o paciente, existem várias ferramentas disponíveis. A mais utilizada é o Índice de Massa Corporal, ou IMC, que é um cálculo simples, prático de ser feito e que tem uma boa correlação com o percentual de gordura corporal. Então, é um cálculo que a gente divide o peso em quilo pela altura ao quadrado em metros. Então, quando esse valor dá entre 18,5 e 24,9, a gente diz que o paciente está com peso adequado para a sua idade e para a sua altura. Quando esse índice dá de 25 até 29,9, a gente classifica o paciente com sobrepeso. E quando esse índice for maior do que 30, a gente classifica o paciente com obesidade. Esse cálculo pode ser feito em casa agora? Por qualquer paciente. Então, dá para repetir, doutora? É o peso em quilos dividido pela altura ao quadrado em metros. Isso, então eu pego o meu peso... divido pela minha altura ao quadrado, em metros, né, o peso em quilos, e aí vai dar esse índice. Isso. E aí, a partir, pode repetir, então? Claro, então entre 18,5 a 24,9, a gente classifica o paciente como adequado para a sua idade e para a sua altura. Sim. Entre 25 a 29,9, a gente classifica o paciente com sobrepeso. Acima de 30, a gente diz que o paciente tem obesidade, e aí são 3 graus de obesidade. De 30 a 34,9, obesidade grau 1, de 35 a 39,9, obesidade grau 2, e acima de 40, a gente fala, então, que o paciente tem uma obesidade grau 3, ou então, antigamente, chamada obesidade mórbida. Sim. E aí, bom, a Ana está fazendo sinal, tu te classificou em qual quando? Eu tive 42%. 42, isso, doutora, é grau 3? É o grau 3. E aí a gente pensa na cirurgia, porque a cirurgia, por exemplo, a cirurgia plástica, muitas cirurgias se banalizaram, né? Como um processo rápido, parece que é indolor, a cara da Ana me olhando. Só de pensar. Só de pensar, né, que vai dar muito menos trabalho que numa academia fazer uma dieta. Isso, na verdade, é o caminho mais fácil, mas as pessoas têm que entender que a doença ela é multifatorial. Ninguém fica acima do peso só porque está comendo a mais, só porque não está fazendo atividade física. Causas, doutora? A pessoa tem que ter uma predisposição genética, ela tem que ser exposta a uma série de fatores ambientais. Então, é o conjunto desses fatores no ambiente, em quem tem predisposição genética, é que vai levar ao desenvolvimento da doença. Que fatores ambientais? Bom, a pessoa tem um estilo de vida mais sedentário, ela tem um perfil mais ansioso, às vezes mais deprimido, ela começa a comer alimentos mais densamente calóricos, com mais açúcar, com mais gordura. Então, é o conjunto desses fatores que faz com que a pessoa desenvolva a doença se ela tiver a predisposição genética. Né? Então, para a gente falar em tratamento, a gente tem que entender a causa. Como a causa é multifatorial, não dá para a gente falar de um ou outro tratamento. O tratamento é um conjunto desses fatores. Tá, e daí, Ana? Eu falei justamente sobre isso no livro. Eu fico feliz que seja bom. uma doutora falando isso, entende? Sim. Porque no livro eu falo sobre isso, que as pessoas acham que ficou gorda, ficou obesa só porque comeu. Isso. Eu falo que, na verdade, o peso ele não é só excesso de peso, pode ser excesso de mágoa, excesso de trauma histórico. Eu, por exemplo, era de família italiana, então todo mundo já tinha predisposição, todo mundo era obeso. Mangia che te fa bene. Essa frase eu ouvi a vida inteira. E pra avó é sempre, né, tá gorda é sinônimo de estar saudável. Saudável, é. E eu chegava do colégio, tinha um prato de macarrão me esperando, então eu comia que nem uma louca. E aí, só que aí eu passei de um ponto e chegou no momento que eu já tava com 120 quilos, né? Sim. E eu falo justamente isso, que pra emagrecer, por isso que eu lancei um livro. Porque
Porque as pessoas acham que é só fecha a boca e faz exercício, mas não é. Eu tive que estudar muito o meu psicológico, de ver quem eu sou de verdade, por que eu comia tanto, que vida que eu tinha, por que eu tenho que mudar. E isso tu relata em algumas das histórias aqui? Tudo isso está relatado no livro. Eu falo desde a minha infância, dessa coisa da família italiana e tal. Falo da adolescência, quando que eu comecei a realmente engordar muito, quando que eu decidi, não, agora chega, né? Agora eu preciso tomar uma atitude. Pois é, como é que foi essa etapa, Ana? Porque deve ser, a doutora pode ajudar a gente também, deve ser muito difícil quando a pessoa é obesa, tem uma obesidade no grau elevado, para ter a força de vontade, porque normalmente a obesidade, normalmente a pessoa já fica mais deprimida, já não usa mais a roupa que gostaria de usar. Ter esse up, ter essa disparada, né, essa vontade de se mudar. A motivação. E até incluo na pergunta do Perdigão, geralmente são dois, a gente ouve falar pelo menos dois motivos principais. Estética e saúde. E saúde, isso. Né? Pra ti, Ana, o que foi? Estética ou saúde ou as duas coisas? Pra mim, na verdade, eu digo que foi muito um mix de tudo, porque eu resolvi mudar mesmo quando meu tio faleceu. E ele não faleceu com uma doença associada à obesidade, nada. Infelizmente, ele faleceu de leucemia. E quando ele faleceu, eu era muito ligada a ele. Eu pensei assim, um dia eu vou morrer também, sabe? E foi uma coisa que eu não tinha pensado. A gente vai vivendo meio que na inércia. O gordo, ele vive na inércia. É na preguiça, vai vivendo. Até que tenha um gatilho. Até que eu pensei assim, gente... Eu tinha 22 anos quando eu percebi que eu realmente estava obesa. Se eu ficar assim para sempre, eu não vou aproveitar minha vida. Sim. Porque eu não consigo caminhar sem sentir dor no peito, sem sentir falta de ar. Eu não consigo dormir bem, eu não consigo praticar nenhum esporte. Se eu vou num bar, na época, se eu ia num bar, eu ficava com medo de sentar em cadeira de plástico. Então, eu ficava em pé, porque eu ficava achando... Então, eu vivia com medo. Sim. Então, foi também esse aspecto de querer ter uma vida social que eu não tinha. A parte da estética não foi tanto em questão de revista, quero ficar igual a X ou Y, mas foi a questão de roupa. O projeto Ana Gostosa. O projeto Ana Gostosa. Um dos temas dos vídeos, né? Esse era o nome do projeto, que eu não queria ficar magra, nem malhada, eu queria me olhar no espelho e me sentir gostosa. E eu queria poder comprar roupa em loja do povão. As pessoas acham assim, como assim? É verdade. Mas é que eu só conseguia comprar roupa em loja especializada. Sim. Depois do GG, para quem não sabe, depois do GG vem o G1, G2 e G3. E para uma blusa custa R$200. Uma blusa para uma pessoa obesa. Aí tem uma foto. Temos uma foto da Ana mudança. Olha aí, ó. Nossa. É o projeto Ana Gostosa funcionando, gente. Olha só. E aí era isso. Então eu queria poder ir numa loja normal, assim, e comprar uma blusa por R$50. Eu queria uma Esses roupa. dilemas, doutora, que o gordinho passa, né? Quem procura, senhora? Procura mais pela questão estética ou, por exemplo, um exame de sangue que já vá denunciar alguma coisa, como até mesmo uma diabetes? Depende da faixa etária, vou te responder assim, né? Pacientes mais jovens normalmente buscam mais por estética. Pacientes já de uma certa idade, eles não estão tão preocupados com a estética, embora isso também seja importante, eles procuram mais por uma questão de saúde, né? Eu acho, assim, que é importante a gente frisar que não importa o motivo, mas o paciente ele tem que ter um motivo de por que ele está fazendo aquilo, porque o tratamento é bastante difícil, exige disciplina, motivação, persistência. Então, a pessoa tem que ter um objetivo claro de por que ela quer fazer aquela mudança, porque não é fácil, né? Não é fácil. Eu pensei nisso E a mudança, ela tem que ser... Eu sempre digo assim, a obesidade é uma doença que não tem cura, certo? Mesmo as pessoas que perderam peso, mesmo após a cirurgia bariátrica, elas não estão curadas. Elas estão em manutenção, porque a doença é uma doença crônica. Por que é uma doença crônica? Porque tem uma predisposição genética, né? Então, se o paciente fizer um tratamento, mas ele não mantiver essa mudança no estilo de vida, ele não vai manter o peso. É o que a gente chama de cabeça de gordo. É. Quando o gordo pensa, né? Ele já está saciado, mas ele... que delícia. Hoje ali foi uma tortura resistir àquele bolo que estava ali no na aniversário na Pois rádio, foi o Mix seguinte, FM. a Ana veio fazer entrevista no cafezinho, na Mix 107.1 FM, e ela disse, tem uma mesa para eu sentar? E aí eu disse, sim, pode sentar na mesa da redação, só que hoje tinha uma aniversariante na redação, e na frente dela tinha um bolo. Um bolo de chocolate gigante, eu sofrendo, pensando, E eu testei a Ana, porque eu fui lá e comecei a comer. comer uns pedaços e olhar para ela. E ela, Doutora, sai daqui. A obesidade está associada à compulsão alimentar também? A ansiedade? Isso, na verdade, a compulsão ela é um transtorno psiquiátrico que pode acontecer num percentual pequeno, em torno de 20% dos pacientes têm transtorno de compulsão alimentar, né? Não são todos os pacientes com obesidade que têm esse transtorno. Entende? O paciente pode ter um perfil ansioso, ou mais deprimido, ter alguns outros problemas psicológicos, mas não necessariamente o paciente com obesidade ele tem a compulsão.
Um Sim. percentual menor é que tem. Bom, eu vou fazer primeiro a pergunta para a doutora e depois eu quero o relato da Ana, né? Como funciona o tratamento? Eu sei que cada paciente tem a sua, né, o seu caso específico, mas uma pessoa com obesidade, vamos tirar o sobrepeso de lado e que às vezes procura também uma nutricionista para fazer uma dieta e tudo mais. Um paciente obeso que vai procurar a senhora, como é que funciona esse início de tratamento? Se começa com uma dieta primeiro, uma reeducação alimentar Isso. e concomitantemente aí vai se pensando, por exemplo, na alternativa de cirurgia? Na verdade, assim, quando o paciente me procura, né, claro que tem que individualizar caso a caso, mas normalmente o tratamento começa com uma dieta mais restritiva. Se fala muito assim, qual que é a dieta ideal? Dieta sem glúten, dieta sem lactose, enfim, existem vários tipos, vários modismos sobre isso, mas o mais importante de tudo é uma dieta restritiva, não importa o tipo de macronutriente. Macronutriente é, assim, quantidade de gordura, de proteína, de carboidratos, e sim a quantidade total ingerida pelo paciente. Então, a dieta ela é uma boa indutora de perda de peso no início. Então, se o paciente fizer ou não atividade física no início, ele vai ter uma perda muito boa nos primeiros 5, 6 meses, né? A dieta tem esse efeito. Mas para manutenção depois, o que ajuda principalmente é a atividade física. Mas eu sempre recomendo, sempre inicio com a dieta, reeducação alimentar, oriento a atividade física e dependendo da situação, a gente associa a medicação. Sim. Né? Porque, desculpa te interromper, Por favor, mas doutora. às vezes só fazer uma reeducação e dizer para o paciente, vamos tentar só fazer dieta, acaba sendo difícil, porque o paciente, o estímulo visual é muito importante para ele, né? E ele acaba tendo muita vontade, então às vezes é difícil só com a dieta, então a gente tem que associar a medicação. E no caso da Ana, eu queria o teu relato e até mesmo expandindo depois da cirurgia, porque tu fizeste outras cirurgias com a questão, por exemplo, da flacidez na pele, né? Não fiz a bariátrica. Sim. O objetivo do meu canal e agora do livro era mostrar que, assim, é muito mais difícil, isso é fato, é muito mais difícil emagrecer sem a cirurgia bariátrica, sem remédio, e tentando fazer uma mudança de reeducação alimentar desde o começo. Sem fazer uma dieta de cortar tudo, cortar carboidrato, corta isso, corta aquilo, porque demora para vir o resultado, não é tão rápido, esse estímulo é mais lento de aparecer e foi difícil, é uma coisa que vai devagar, assim, a gente tem que manter uma força de vontade, foi sofrido e o meu objetivo era tentar mostrar tudo isso da forma mais real possível, até porque eu não tinha muito dinheiro para pagar remédio ou qualquer outro tipo de coisa. Mas eu não consegui fugir da cirurgia, que foi uma coisa que eu não sabia que ia acontecer. Sim. Só que as cirurgias que eu tive que fazer foram as estéticas. Então, o meu braço, não sei se tem alguma câmera para mostrar. Até aqui, ó, na câmera Aqui, 2, ó, isso. ó, meu braço tem essa cicatriz gigante aqui, que vai diminuir, em algum dia vai diminuir. Sim, que era excesso de pele. Excesso de pele. Eu esticava o braço assim e eu ficava com uma bolsa aqui embaixo. Sim. A barriga também ficou bem flácida. Porque, claro, se a gente, é como se fosse um balão murcho, né? A gente fica desse tamanho. Quando esvazia, sobra Quantos coisa. quilos mesmo? Eu emagreci 40 quilos. 40 quilos. 38. Né? 38 quilos fazendo com a tua alimentação. Alimentação e exercício. Eu demorei um pouco para poder fazer musculação e essas coisas. Primeiro porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha da academia, eu não queria olhar para ninguém. Mas porque realmente foi uma mudança muito gradativa, assim, demorou para ter coragem de fazer tudo. O que tu mantém hoje de hábitos saudáveis? Olha, agora a comer minha de 3 vida... horas. Comer de 3 em 3 horas é uma coisa que eu sempre tento fazer. Eu tomo muita água. Quanto mais exercício físico, mais água. Não adianta tu se entupir de água também se tu não tá perdendo essa água, digamos assim, também. Então, eu tomo muita água. A alimentação saudável faz parte da minha vida. Hoje em dia, não é nem dieta que eu faço, não é nem reeducação alimentar. Faz parte da minha vida. Então, eu gosto muito de comer salada. Os alimentos estão todos integrais e carboidratos complexos, que chama, né? Eu aprendi. Eu ia perguntar para a doutora, ela tá certo? Sim, O procedimento tá certo? Cereais integrais e fruta e tudo mais. Então, assim, claro que eu sou um ser humano como qualquer outro. Então, vai ter uma festa de aniversário que vai ter uma batata frita, uma cerveja, alguma coisa assim que eu tiver muito a fim de tomar ou comer, eu vou fazer isso. Mas, por exemplo, hoje o aniversário não era meu, sabe? Eu não tinha por que comer aquele bolo, não fazia parte. Então, esse tipo de análise eu faço para
poder também viver socialmente sem precisar me restringir Sim. tanto. Não fugir do churrasquinho. Às vezes tem que rolar, afinal a vida é uma só, né? Não vou, tipo, morrer e, pô, devia ter comido aquele bolo, sabe? E é por aí, doutora, algo a acrescentar nessa rotina? Não, tá certo, só o que eu comentei antes. Para induzir a perda de peso, o importante é restringir bastante a quantidade de calorias total. Mas Sim. na manutenção do peso é super importante uma dieta com um pouco mais de proteína e com carboidratos complexos. São carboidratos ricos em fibras e com isso eles têm uma liberação, uma digestão mais lenta e a pessoa fica mais saciada. Então, esse tipo de dieta ajuda, esse tipo de alimentação ajuda a manter o peso em médio e longo prazo. Bom, e outras enfermidades, a senhora falou muito bem, predisposição genética, estímulos sociais, Ambientais, né? isso. E questões de enfermidades, por exemplo, a tireoide, às vezes se usa muito, olha, tem um problema de... se usa como desculpa, às vezes, mas também é um caso sério ou não? Na verdade, o problema do hipotireoidismo, muitos pacientes nos procuram assim, doutora, eu quero fazer exames da tireoide porque eu acho que é por isso que eu engordei. Quando o paciente tem realmente um problema de hipotireoidismo, ou seja, a tireoide ela funciona menos do que deveria, o paciente ele pode reter algo entre 3 a 5 quilos, mais por retenção de líquido mesmo. Sim. Né? E quando a gente inicia a reposição do hormônio, esse excesso ele elimina em seguida. Então, acaba sendo uma desculpa. Tá bom. Bom, olha só, se você... obviamente, consulte o médico, tá? Não saia fazendo a dieta do pepino, a dieta disso, a dieta da Isso é lua, importante né? falar. Eu consultei médico, nutricionista, Bem que teve lembrado. todo esse acompanhamento para poder emagrecer. Bom, e se você quiser Mas lembrando que acompanhar... fechar a boca, né? Ter o cuidado com Também. as gorduras já é um hábito saudável. Não, com certeza, uma boa dieta, exercício físico. Você sabe, né? A gente tem falado bastante a respeito disso no programa, né? E eu só quero, então, se você quer um exemplo, né, de uma pessoa super legal, tá? E daí? E daí que essa menina é muito legal, ela é demais, cara, e é impressionante o sucesso que ela faz na internet, né? Vou te contar, hein? Tu é uma ameaça aqui para nós do meio eletrônico tradicional, porque a molecada se inspira Claro, muito, um nos ótimo vídeos, nos exemplo, vlogs né? da vida. Eu quero que tu faça o convite para o lançamento, onde é que a gente acha o livro? Ai, por favor, qual câmera eu falo? Na dois, Presta? ali, ó. Presta. Muito legal, várias câmeras. Isso. Eu quero convidar vocês para o lançamento do meu livro. Eu trouxe outra aqui para mostrar, tá? O lançamento do meu livro vai ser dia 21 de outubro, às 19 horas, na Livraria Cultura, no Bourbon Country. Então, eu estarei lá para conversar com todo mundo e autografar os livros e conversar com vocês sobre toda a história, que não é só a história de emagrecimento, mas tem muita história de como eu busquei esse sonho de viver de internet. E no dia 3 de novembro, estarei num bate-papo lá na Feira do Livro. Então, podem ir lá também na Feira do Livro, dia 3 de novembro, e às 20 horas estarei autografando também. Espero vocês também lá, tá? bom. Com Dia certeza. 21 de outubro, na Livraria Cultura. Cara, é muito divertido. Esse livro é muito bacana. Eu já não li todo, mas já li algumas historinhas aqui. É um Algumas livro a gente conhece de interativo bate-papo. também, bem legal. Isso, pode preencher, muito legal. E eu quero agradecer também à doutora Milene, seja bem-vinda Obrigada. sempre, Muito obrigado, médica doutora. endocrinologista, pelas dicas que a gente cansa de falar, mas não custa repetir mais uma vez. verdade. Tá bom? Obrigado, gente. Tá.